Saudações a todos aí, amigos. Mais uma vez aí estamos em conjunto e nessa vez para a gente falar sobre do nosso podcast aí, da nossa ainda primeira temporada, nosso quarto episódio do podcast. E agora aí com uma presença muito bacana, ilustríssima de alguém que é literalmente um fomentador da estrutura do CX no Brasil, né, que é um tema bastante comentado, mas que ainda tem muito ainda por consolidação. E aí eu queria apresentar, então, o Bruno Guimarães, que é o fundador, né, desse grupo, dessa comunidade Amigos do CX, maior comunidade de CX aí do Brasil, uma das maiores também, né? Organizador do Wall Summit, desculpa, né? Primeiro evento independente aí do CX do Brasil. Também palestrante, diversas premiações aí internacionais, escritor de livro, né, Bruno? Customer Experience 2. Então, eu vou pedir aí para ti falar um pouquinho aí da tua trajetória, e aí, né, em primeiro lugar, agradecendo a tua presença, mas falar um pouquinho aí rapidamente da tua trajetória e principalmente falando dessa construção desse processo dessa comunidade Amigos do CX, que a gente se conheceu justamente nessa interação, né, já fazendo, trabalhando alguns eventos, né, na Postimetria. A gente teve a oportunidade de apresentar alguns dados. E lembrando, né, Postimetria, né, nós somos essa plataforma de CX Monetization Analytics, ou seja, a gente olha para como a gente consegue trazer tanto retenção quanto geração de recurso e lucratividade a partir do olhar para o CX, e justamente porque a gente tem esse processo de interpretação de um dado mais complexo, que é o dado descritivo, qualitativo, espontâneo, e aprofundando essas informações para tirar não só insights, mas diversas oportunidades estratégicas do olhar mais profundo para a questão da jornada do consumidor, né, a partir de inteligência artificial, e aí com isso tomar diversas diretrizes estratégicas. Algumas dessas diretrizes estratégicas são muito bacanas quando elas também acabam sendo confirmadas por uma comunidade, e aí entra o papel do Bruno, né? Então, Bruno, por favor, se apresenta aí um pouco mais, fala aí justamente dessa formação e construção do Amigos do CX, por favor, e prazer mais uma vez estar contigo aqui. Legal, Odisseu. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aqui de bater esse papo contigo. A comunidade é até engraçado contar um pouco da história dela, né? Porque pela proporção que ela tomou, pelo tamanho que ela ficou agora, né? Até hoje, parece que foi uma coisa planejada, parece que foi uma coisa estruturada, que a gente sentou, desenhou, fez todo o business plan ali, mas que na realidade não foi nada disso. Na verdade, ela acontece por um acaso, muito por uma necessidade pessoal minha, né? Eu estava no momento que eu estava buscando uma transição de carreira. Eu trabalhava com vendas e estava insatisfeito, queria outros caminhos. E eu tenho uma veia empreendedora muito forte, né? Eu já tive agência de publicidade, já tive agência de marketing esportivo. Então, esse lado empreendedor sempre pulsou nas minhas veias, né? E eu estava naquele momento insatisfeito com vendas, trabalhando num local que não me motivava, que não me desafiava, e eu comecei a pesquisar, comecei a fazer diversos cursos em outras áreas, né, para tentar entender para onde seria essa transição de carreira, porque eu queria fazer uma transição, mas ainda não tinha muito claro na minha cabeça para onde eu queria seguir, né? Eu queria sair de vendas, mas não sabia para onde. Então, fui fazer cursos de inovação, de futurologia, de performance em vendas, para ver se ainda tinha alguma coisa de vendas ali, Alguma coisa? Aí alguns cursos relacionados à experiência do cliente, como jornada, de NPS, para entender um pouco mais das metodologias, e todos os cursos que, de certa forma, estavam voltados para a experiência do cliente, me impactava de uma forma muito positiva, né? Porque isso remetia muito à minha forma de pensar, a forma que eu liderava as minhas empresas, a forma que eu tocava meu dia a dia no trabalho, né? Fazia muito sentido com a forma que eu trabalhava. Então, eu vi que ali seria o caminho que fazia mais sentido para mim, que era fazer essa migração para a área de experiência do cliente. E aí, nesse momento, eu escrevo um post no LinkedIn, convidando pessoas de CX, de CS, de CRM, de UX, toda a sopa de letrinha ali que a gente tem que ser relacionada a cliente, para tomar um café comigo, que eu queria entender as oportunidades de mercado,
quais eram as portas que eu precisava abrir, como que eu precisava me desenvolver, para que eu precisava fazer para conseguir fazer essa transição de carreira, né? E aí algumas pessoas me respondem, umas 5, 6 pessoas me responderam ao meu post, falaram, pô, Bruno, estou à disposição, manda mensagem, vamos bater um papo. E aí eu organizei um grupo no WhatsApp com essas pessoas, que a ideia era organizar um happy hour, a gente se juntar, trocar essas ideias, né? E no momento que eu crio o grupo, veio o primeiro estalo. Falei, cara, por que esse grupo não vira esse ambiente de troca, né? Porque na minha cabeça, quanto mais pessoas naquele grupo, mais oportunidades talvez iriam se abrir para mim, porque era mais pessoas para eu me conectar. Então, de certa forma, eu ia acelerar o meu conhecimento, porque você está perto de pessoas que já vivenciam aquela área, se acelera o seu conhecimento, e mais oportunidade, mais pessoas para abrir uma porta, para me dar uma oportunidade, para, né, me trazer ali para uma cadeira de CX para começar a trabalhar e começar a ter as primeiras experiências. Então, a minha mentalidade sempre foi essa: acelerar meu conhecimento e tentar acelerar ali uma transição e ter uma oportunidade na área. Então, o happy hour, ele acaba que nunca aconteceu, né, conforme combinado, mas a gente começou a criar uns meetups. Então, sei lá, você tinha uma reunião aí na Possimetria, uma sala de reunião vazia, para galera, querem vir para cá, vamos trocar uma ideia. Então, a gente organizava um horário, ia para aí, e a ideia era trocar informação, trocar conhecimento. E aí, quando foi no terceiro encontro, que entrou uma menina nova, ela trabalhava no escritório, que era uma casa lá na Chácara Santo Antônio, e falou assim, vamos fazer um café da manhã num sábado? Pô, vamos. Cada um vai convidando umas pessoas, a gente juntou umas 3 pessoas ali para montar um conteúdo, né, para não ficar só aquela coisa de network, e sim a gente tem alguma programação. E aí, quando eu chego lá, tem mais de 50 pessoas na empresa, lá no nosso evento, no nosso café da manhã. Aí eu falei, aí foi o segundo estalo. Eu falei, nossa, tem um movimento acontecendo aqui, né? Então, acho que agora é a hora de dar uma cara profissional. Aí a cabeça começou a pensar em um monte de coisa. Aqueles 2 pontos ainda muito latente na cabeça, falei, nossa, aqui tem uma mina de ouro para mim, né? Para acelerar isso. E aí, nesse momento, eu crio o nome Amigo CX, que fez mais sentido com aquele grupo, né? Um monte de amigos se discutindo sobre o CX, então a ideia era ser justamente isso, né? Para a gente, como se fosse uma mesa de bar ali, todo mundo ali trocando ideia, conversando, um ambiente mais leve. E aí eu começo a dar uma cara mais profissional. Então, crio o LinkedIn, crio o Instagram, o WhatsApp começa a crescer, a gente começa a organizar esses meetups de uma forma mais estruturada, e aí os meetups aceleram muito o crescimento da comunidade, porque as pessoas começam a ficar sabendo, e isso foi lá em 2017, né? Então, eu acho que também o time, né, ajudou bastante para chegar onde a gente chegou hoje, porque em 2017 não existiam as comunidades ainda, né? Tinha uma ou outra em outra indústria, mas em CX não tinha nada, então a gente acaba sendo os pioneiros no tema, e um mercado faminto ali para espaços para discussões sobre CX, né? Então, todo mundo querendo falar, um monte de gente querendo discutir, mas não tinha esse espaço. Então, o Amigo CX acaba virando esse espaço, o boca a boca foi nossa principal publicidade nesse sentido, e aí virou o que virou. Então, obviamente, depois, com esse olhar mais profissional para a comunidade, a gente começa a pensar em projetos, a gente começa a pensar em eventos, a gente começa a entender o que a gente tem ali naquele ambiente, como que a gente consegue aproveitar aquilo para gerar mais troca, para gerar mais conhecimento, para gerar mais essa colaboração entre todos e esses espaços de discussões. Bacana, cara. Não, essa condição literalmente orgânica de um crescimento que vem porque existe uma demanda reprimida no mercado e que começa a ser acionada, isso eu acho que é muito bacana. Mas assim, e aí como é que tu entendeu que desse primeiros processos, contexto, ainda que já ali naquele evento com 50 pessoas, mas quando é que tu entendeu que isso se transformou numa rede de impacto, né? Porque hoje, né, a gente percebe que existe, a demanda segue existindo de troca, interação, né? Eu acho que falamos um pouco mais sobre isso em breve, mas ainda assim o Amigos do SEC passou a ter uma interação muito direta com pessoas que são players importantes, interações bacanas dentro do ecossistema do mercado. Por que tu acha que existe esse impacto
que tu entendeu que consolidou, que as pessoas entenderam que gerou essa agregação efetiva de valor, né, nessa formação desse grupo? Cara, eu acho que o principal ponto sempre foi a nossa neutralidade em relação ao mercado, né? Então, seja dos nossos eventos, seja dos nossos projetos, seja dentro da comunidade, a gente sempre deixou muito claro que é um ambiente de troca, né? De troca sobre o tema de experiência do cliente. Então, quando em algum momento surgiam outros temas que não tinha nada a ver, a gente já vinha, já fazia uma intervenção para limpar aquilo, para tirar aquilo, para mostrar que aquilo não era permitido, se não fosse sobre o tema. E quando a gente fala de parceiros, né, de marcas que estão no mercado, que de alguma forma queriam estar presente com a gente para vender uma solução, aumentar uma consultoria, criar uma consultoria, coisa nesse sentido, a gente sempre deixou muito claro esse posicionamento de neutralidade que a gente tem. Então, assim, para a gente colocar no palco os dois principais concorrentes do mercado, para a gente não muda nada. Eles têm que trazer conteúdo, tá? Então, todos os nossos projetos especiais, seja o evento, seja os livros, seja os meetups, a gente sempre priorizou a qualidade do conteúdo, porque senão vira mais um evento ali de um evento comercial, onde tem marcas querendo vender, nem sempre pessoas querendo comprar, e aí gera uma frustração. Então, desde o nosso primeiro evento lá em 2020, a gente sempre teve essa preocupação de a prioridade ao conteúdo. E não importa de onde vem esse conteúdo, se são concorrentes, se não são concorrentes, a gente tem que usar esse espaço para fomentar a maturidade do mercado, o conhecimento do mercado e a evangelização do mercado. Porque no final do dia, um mercado mais maduro, um mercado que entende o valor da experiência do cliente, vai saber contratar melhor as tecnologias, vai empregar melhores profissionais nas suas áreas, vai estruturar melhor os times. Então, o ecossistema como um todo ele começa a crescer. E a gente sai daquele ambiente de venda, querer vender a qualquer custo, para um ambiente de troca de conhecimento, de troca de informação, que de fato vai gerar um benefício para o mercado. Então, esse sempre foi o nosso posicionamento de o que a gente está devolvendo para o mercado, né? Como que a gente ajuda nessa construção de um mercado mais maduro, um mercado mais conceituado e mais com mais conhecimento, digamos assim. Não, no fim, acaba sendo uma lógica de moderação do ponto de vista de deixar as regras claras, neutralidade e conteúdo rico. E eu acho que isso acaba gerando um efeito do ponto de vista de comunidade interessante, porque no fim do dia a pessoa não sente que está perdendo tempo ou que está só caindo numa isca de gatilho mental de alguma coisa. Exatamente. De marketing, né? Isso não... Com certeza, e a gente viu isso, né? Já tivemos, inclusive, interações de pessoas que conhecemos nesse network e fizemos negócio, mas o ponto vai sair negócio se tiver fit, porque houve conteúdo que impactou, né, do ponto de vista de informação rica. Né? Então, acho que exatamente, acaba sendo, de certa forma, uma espécie de também uma espécie de uma curadoria de mercado, de tanto de informação quanto de ferramentas, recursos, software. Exato. E tem que ter o cuidado de todas as partes, né? As marcas que, de certa forma, querem vender alguma coisa para o mercado, também tem que ter esse cuidado de não usar esse ambiente só para criar espaço para querer vender a qualquer custo, né? Porque aí a gente começa a manchar o ambiente, as pessoas que estão ali por conteúdo param de acessar esse espaço, porque tem muita oferta. Viram um spammer. Um spam mesmo, exatamente. E aí, no médio e longo prazo, aquilo deixa de existir. Então, aquele espaço que é para gerar relacionamento, para gerar trocas, para gerar oportunidade de negócio de uma forma mais estratégica, a gente perde aquilo porque não foi bem utilizado o espaço. No fim, acaba tendo espaço quem tem objetivamente um conteúdo inovador e que gera atratividade. Você está fazendo mais do mesmo, não adianta forçar a barra, porque não vai ter absorção dessa tua informação. Exato, e não é por conta do spam que as pessoas vão lembrar de você. Vai ser por quantidade de contatos. Talvez ele vai até lembrar de você, mas de forma negativa. Negativamente, vira um detrator. E aí também é ruim para a marca. Então, eu acho que cada vez mais agora as marcas começaram a entender, né, esse racional e
Hoje é muito mais fácil, quando a gente lida com os nossos parceiros, de mostrar essa situação e como tem que ser a relação. Porque lá em 2020, 2021, ainda no começo, o mercado viu, ó, vamos usar essa comunidade para spam e Tá vender a valendo qualquer qualquer custo. coisa. Exato. E aí a gente começou a mostrar. E eu até pegando por esse ponto, né? Eu entendo que sim, bem nesse período de 2017 foi o ano que a gente também, a Postmetria entra no mercado também, né? Eu estava finalizando meu mestrado, e a base, a Postmetria sai como um efeito de um estudo científico, né? Porque eu estava estudando sobre como a questão de dados impactavam o processo de gestão dos negócios, né? E aí, para minha surpresa, em essência, o que eu estava querendo saber eu descobri que muito pouca gente trabalhava com dados não estruturados, conteúdo descritivo, qualitativo, espontâneo. E aí, né, num raciocínio lógico, eu fui, não, vou fazer algumas análises, entrevistas, questionários com grandes empresas, porque elas estão, em tese, no estado da arte desse processo, eu vou conseguir trazer maiores informações. Então, a minha surpresa foi que eu tive que fazer um cavalinho de pau na beira do precipício. Quando eu cheguei lá para falar com as grandes empresas, elas também não estavam fazendo nada. Né? Então, ali que se criou, de certa forma, uma oportunidade empreendedora para ativação, né, do que vinha, a célula aí do processo da Postmetria que a gente é hoje. Mas eu acho interessante falar sobre isso, porque também esse contexto, se lá se trabalhava muito pouco com dados em termos gerais, não estruturados, o contexto do CX, Customer Experience, esse termo, é muito falado já, sei lá, desde o início da década, do início de 2008, século XXI. Mas, final dos anos 90, com aquele processo de CRM, já se tinha algumas coisas falando, mas tu começa ali a partir dos anos 2000 a dar mais ênfase. Mas da estrutura de tu falar sobre, da estrutura de tu executar, ter departamento, meta, visão, é muito longe e nós ainda estamos nesse processo de consolidação desse contexto. Então, assim, como é que tu vê hoje que acabam sendo os principais desafios no Brasil? Aqui do lado da Postmetria, a gente tem visto muito aquela questão seguinte. Até então, a gente, para chegar nas áreas de clientes, a gente tinha que quase que necessariamente passar pela área de marketing, porque ou clientes era só a área de suporte, atendimento, né? Ou tu tinha que passar pela parte de marketing que estava começando a olhar para a experiência, né? E aí não necessariamente num viés customer, mas experiência como um todo, né? Dentro da estrutura de produtos e marca, né? Mas aí hoje a gente começa a ver justamente essa transformação, muitas áreas se criando uma meiose, né, se subdividindo, liberando a área de CX para ter mais planejamento estratégico, para ter uma interação, e outras áreas que já eram de atendimento e suporte, se profissionalizando e tendo essa visão que eu acho que acaba sendo o grande mote, que é mais proatividade, né, quando tu fala de CX, que é diferente da reatividade que tinha da área de atendimento, né? Então, essa é uma transformação que a gente tem visto. O que mais tu tem visto em termos de transformação e quais têm sido os desafios dessas transformações no Brasil, em especial, que tem visto? Eu acho que essa estruturação, essa nova estruturação, acho que, como você bem mencionou, é um caminho que precisa acontecer para gerar mais valor para a área de CX, né? Um desafio ainda nesse ponto é as empresas enxergarem um real valor por trás de CX e não enxergar apenas como um custo, né? Ou como uma área que aponta os erros dos outros, mas sim como uma área estratégica do negócio que vai gerar resultado para o negócio. Obviamente, esse resultado ele vem no médio e longo prazo, porque a gente mexe em muita parte estrutural, a gente mexe em cultura, e a gente precisa de um tempo para validação das ações, né? Então, não adianta a gente criar uma ação hoje e achar que amanhã já vai gerar resultado. Existe um tempo de maturação para que aquilo aconteça. E aí eu acho que talvez um grande erro que eu vejo bastante assim, com uma certa frequência é a falta de objetivo claro de onde quer chegar, né? Então, assim, monta-se a estrutura de CX, mas qual que é o objetivo final, né? Onde a gente quer chegar? Melhorar a satisfação do cliente? Ok, tá, mas isso não é o objetivo final, né? Como, né? Como que a gente quer melhorar? Quais são as coisas que a gente precisa fazer para justamente para gerar impacto no cliente que vai impactar o negócio?
né? A gente tem que cada vez mais pensar em resultados financeiros atrelado à experiência do cliente, porque senão a gente vai ser sempre, vamos ser sempre vistos como um centro de custo, né? Porque a gente só está lá criando coisas, falando de cliente feliz, mas qual que é o impacto disso? Esse cliente feliz, ele está gerando mais receita, ele está recomprando, ele está indicando. Então, quanto que esse cliente feliz está gerando mais negócio para aquela empresa? Então, acho que esse é o grande desafio de conectar a área de negócio, os objetivos da empresa com o CX. Porque uma vez que eu entendo quais são os objetivos de negócio, quais são os objetivos que a empresa está buscando para aquele ano, eu vou começar a direcionar minhas ações para suportar aqueles objetivos e ajudar a gente seguir na mesma direção. Porque se eu trabalho sozinho, abrir minha área de CX, eu tenho meus objetivos de melhorar a experiência do cliente, melhorar o NPS, melhorar o CSAT, mas eu não estou olhando quais são os objetivos de negócio, talvez eu não tenha a força para manter a minha área ativa, né? Por mais que eu gere alguns resultados ali e gere alguma coisa, mas como eu não estou conectado ao objetivo de negócio, eu não consigo provar a efetividade do meu time, porque, beleza, o que você está fazendo, né? Como você está contribuindo? Então, acho que são dois pontos que tem que estar sempre muito presente, muito claro nas áreas de CX, como que as minhas estratégias estão conectadas com o objetivo do negócio e dentro das minhas ações para atingir esses objetivos, os meus objetivos de área estão muito claros. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Por que eu estou perguntando o que eu estou perguntando nessa pesquisa, nesse momento da jornada? Que tipo de resposta eu vou extrair dali e o que eu vou fazer com isso? Por que eu vou criar uma nova métrica? Por que eu vou correlacionar o meu NPS com uma métrica de negócio? Não é só por correlacionar porque o mercado está fazendo. A gente tem que ter muito claro os porquês que a gente está fazendo tudo isso, porque quando a gente começa a receber os dados, né, os dados não estruturados, a gente consiga tomar ação, a gente consiga fazer alguma coisa com aquilo. Porque é muito fácil coletar informação, né? Isso, por mais que a gente tenha um desafio, se cada vez mais o cliente responde menos pesquisa, mas hoje é fácil coletar dados, né? Seja no digital, seja numa entrevista, seja por pesquisa, a gente combina vários canais diferentes ali para coletar informação e a gente consegue ter dado, né? Agora, esse dado, eu consigo tomar alguma ação? Porque se eu não consigo tomar ação, a gente está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, né? E está gerando frustração no nosso cliente também. Então, acho que esse objetivo muito claro é importante para a gente conseguir tomar essa ação, porque senão CX sem ação também tende a não existir mais dentro da empresa como uma área. Sabe que isso que tu está falando é bem interessante. Nosso statement na postimetria, talvez você tenha visto na apresentação, eu falei um pouco sobre a postimetria, que é justamente isso. Já imaginou fazer a tua área de clientes deixar de ser apenas e somente um centro de custos para se transformar num centro de insights e lucratividade estratégica? Esse é o nosso pé na porta, o statement da postimetria, visando o entregável que a gente faz. Eu quero puxar um pouquinho mais sobre essa visão de monetization contigo também, mas eu ainda dentro do contexto de comunidade, eu entendo isso. Como é que tu tem visto essas, tanto seja essa pauta de conseguir agregar métricas, de definir escopos dentro da organização e trabalhar, como é que tu tem visto a agregação de uma comunidade como Amigos do CX, gerando essa possibilidade de benchmarkings, né? Isso, tu nota essa irradiação de boas práticas dentro desse contexto? Como é que tem visto isso? Sim, eu acho que se a gente olha 2017, 2018, 2019, ali que foi o início da comunidade, e aí faz um salto para agora, é bem visível a evolução, é bem visível quantidade de profissionais migrando para a área, a quantidade de empresas fazendo bons trabalhos em relação a CX, sim, que estão muito à frente de empresas globais, né, quando a gente olha o mundo. Tanto a minha experiência como jurado em premiações internacionais, eu consigo perceber que os nossos cases brasileiros não deixam nada a desejar aos cases internacionais. Hoje, na minha percepção, a gente já é uma referência em CX.
quando eu estou nos cases, né, e assim, eu estou nas premiações desde 2020, então eu tenho um bom repertório para falar isso. Só que eu acho que a gente ainda falta a valorizar o que a gente está construindo aqui, né? Porque a gente fica muito naquela, o que é fora, o que é legal, eu vou olhar para a Disney, eu vou olhar para a Apple, eu vou olhar para o Starbucks, que a hora que está falindo agora, porque a gente fica naquela, o que está lá fora que é o que é legal, o que é bom. Só Mas eu fazendo um olho. parênteses nessa tua fala, do ponto de vista de plataformas, a gente infelizmente também percebe isso quando a gente vê que tu tem uma plataforma que tu vai ter um suporte na tua língua muito mais ativo, tu tem uma plataforma que entrega mais do ponto de vista de produto e features, e tu tem uma plataforma que acaba sendo financeiramente mais acessível, e por alguma mágica talvez, um síndrome de vira-lata corporativo, não, mas aí deixa eu botar o fulaninho lá, porque daí ninguém vai reclamar se eu botar a marcona conhecida lá. Então, assim, acaba gerando um... né, eu acho que essa formação, desculpa fazer esse recorte na tua fala, mas acho que essa formação de conectar pessoas consegue, inclusive, trazer essa visão de, poxa, mas vamos ajudar a fomentar o mercado brasileiro, que para nós é muito mais interessante, seja pela questão de suporte, seja pela questão de custo, seja pela questão de a gente modelar estruturas de apoio organizacional e executivo que vem dentro da nossa realidade de país e contexto, né? Então, acho que tem tudo a ver isso que está falando. E é isso mesmo, assim, eu já estive em tecnologia de CX, né, tanto numa nacional, numa brasileira, quanto numa internacional, e é exatamente o que você falou, né? Algumas empresas ficam naquela questão do status, né? Vamos contratar uma global porque tem marca, é global, né? Não tem erro, né? O famoso... E é o que mais tem erro, é o que mais tem erro, exatamente, exatamente. Então, mas, de novo, é a história da síndrome, né? De o que é bom é o que está lá fora, né? Então, assim, acho que a gente tem que cada vez mais trazer esse olhar para dentro de casa, né? Para o nosso país, porque tem muita coisa sendo feita. Obviamente, tem muita vaidade ainda, muitas empresas utilizando o NPS como métrica de vaidade e coisa nesse sentido, isso sempre vai ter, mas a gente tem grandes cases, grandes empresas fazendo coisas muito legais. De novo, trazendo exemplo das premiações, desde 2020, quando eu recebi o convite para participar como jurado, minha missão sempre foi como que eu consigo levar o Brasil lá para fora, né? E aí eu sempre comecei, dentro do meu relacionamento dentro da comunidade, falei, cara, vamos escrever um case, vamos mostrar o que vocês estão fazendo nessa premiação. Bruno, mas é internacional, a gente não tem chance. Eu falei, não, tem nada disso não, vamos embora, vai dar certo. E hoje, se brincar, nos últimos 2, 3 anos, os cases brasileiros foram os que mais ganharam premiação em uma única edição. A gente teve, por exemplo, um ano o Bradesco ganhou a premiação geral do evento, além de vários outros cases que, no geral, o Brasil foi o país com maior número de premiados. E a gente vem constantemente seguindo esse caminho. Então, assim, é evidente que a gente é referência, a gente só precisa cada vez mais valorizar isso e falar, né? Expor, mostrar. As marcas precisam expor mais seus cases, falar para o mercado, mostrar o que eles estão fazendo e acho que abrir bem as portas, né? Eu acho que o iFood fez isso recentemente, que foi o Bench Day que eles criaram agora, né? Que eles simplesmente fizeram um evento para contar o que eles estavam fazendo para o mercado. Porque eles estão fazendo um trabalho incrível. Então, acho que a gente precisa ter mais esse senso colaborativo, né? Exato. A gente precisa ter mais esse senso colaborativo de comunidade para se ajudar, para fomentar. E, assim, eu vejo que dentro da comunidade acontece muito esses encontros de benchmark, de fomentar trocas, de um estar no desafio e vir outras pessoas e ajudarem. E eu acho que o conceito por trás da comunidade é justamente essa, né? Colaboração. Um espaço em comum, com objetivo comum, que pessoas podem trocar informação, se ajudar, para que todos possam crescer e para que a gente tenha um mercado melhor.
em termos gerais, né, os executivos brasileiros são muito bem vistos no exterior, porque a gente, primeiro, trabalha pra caramba, né? Dificilmente vai encontrar alguém que faz aquela cesta da tarde depois do almoço, como a gente encontra em vários lugares. Mas talvez eles estejam certos, inclusive, falando isso, né? Mas sim. O meu ponto é que nós temos muita ativação aí do ponto de vista de prática, né? E tu falou dos cases de empresas, e eu reforço também nos cases de plataforma. Então, a gente teve oportunidade também de dar uma circulada aí na Europa, fomos aprovados aí no processo Startup Lisboa. Na época eram 6 empresas, só 2 brasileiras, e as 2 brasileiras, que o foco era inteligência artificial, focadas no contexto de clientes. Né? Então, na época, nós não trabalhávamos com a estrutura, não tinha uma stack proprietária de áudio, que hoje temos, é uma das melhores aí do mercado. Então, foi uma outra empresa aí do setor que trabalhava com isso. Mas me chamou a atenção que as 2 tecnologias elencadas de vários inscritos e selecionados foram voltadas para a área de consumidor, de CX, né? Então, isso chama bastante atenção, como a gente tem destaque nessa produção, seja do ponto de vista de cases corporativos, seja do ponto de vista de plataformas mesmo, né? Para disputar frente a frente com esses caras grandes. Exato, não perdemos nada. O feedback que eu recebo de comparação é sempre pró-postimetria, vamos dizer assim. Então, e dentro desse universo também, nas premiações que eu participei, sempre tem uma categoria que é a plataforma de CX, né? A melhor plataforma de CX do ano, né? Tem sempre essa categoria. E temos brasileiros ganhando essa categoria também. Então, assim, não é só empresas, mas de tecnologia também se destacando. Então, é isso. Acho que é trazer esse olhar de valorização para o que está sendo feito aqui, aprender com o que está sendo feito aqui. Obviamente, é sempre bom olhar o que está acontecendo lá para a gente usar como referência, mas não ficar refém do que está sendo feito lá, porque lá é outra cultura, é outra realidade. A gente talvez vá olhar um case da Disney, da Apple, e falar, cara, muito legal, mas como que eu aplico isso aqui no meu dia a dia, né? Provavelmente eu não vou aplicar. Qual o contexto para aplicar aqui? Exatamente. Então, acho que é esse cuidado que a gente tem que ter, e porque o que está sendo criado aqui é muita coisa boa. Muito estado da arte, inclusive, aqui. Bruno, seguindo a lógica que tu até já trouxe, que fazendo essa análise do ponto de vista internacional até mesmo, né? Agora dando um driver mais pensando em termos de futuros, né? Dentro do Brasil, aqui, a condição do Customer Experience, que, como a gente conversou, tem se consolidado, está se articulando, as áreas estão cada vez mais vendo a importância desse processo. O que tu tem visto em termos gerais, assim, em termos... quando a gente fala tecnologia, não precisa ser só tecnologia embarcada numa plataforma, mas ativações, cases, tendências, né? Novos processos, inclusive do ponto de vista do consumidor, que possam estar solicitando, exigindo um aprimoramento, seja das empresas, seja das plataformas nesse contexto. Como é que tu vê esse combo assim, de futuros e tendências aí no CX? Sim, eu acho que, inteligência artificial é algo que está latente, né? Todo mundo falando. Só que eu acho que ainda tem alguns passos anteriores à inteligência artificial, que é muito comum falar, eu quero aplicar inteligência artificial agora aqui em todos os meus processos. E acho que é um plug and play para começar a usar, né? Mas a gente sabe que tem uma questão estrutural, a gente precisa organizar os dados, precisa ter dado para a inteligência artificial de fato funcionar. Então, eu acho que a questão dos dados, estruturação, organização, uma visão única dentro da empresa sobre todos os dados, eu acho que é um passo importante para essa nova era de tecnologia, de inovação, inteligência artificial, porque se a gente não tem isso bem estruturado, não adianta. Não adianta botar melhor a inteligência artificial para rodar, que ela não vai entregar o resultado que ela precisa. No final do dia, ela precisa ser treinada, ela precisa ter base para consumir, aprender e conseguir gerar algum output, né? E não usar a inteligência artificial apenas como forma de redução de custos, né? Que também... Custo de esforço, porque primeiro tu não vai reduzir custo, se for assim, não vai reduzir esforço se tu não tiver a base. Então... Exato, porque
eu acho que talvez é uma... Geralmente, quando vem uma nova tecnologia disruptiva, né, sempre vem aquele primeiro pensamento, né? Como que eu vou utilizar isso aqui para reduzir custos da minha empresa, para diminuir processos, né? Ok, pode ser que te ajude a diminuir alguns custos, pode ser que potencialize alguns processos, que deixe ele mais ágeis, mais automatizados, mas no final do dia não é só sobre isso, né? E essa redução de custo, ela tem que gerar redução de custo, mas entregar mais para o cliente, né? Porque não adianta nada os chatbots, né? Acho que é um grande exemplo disso, né? Ver a era do chatbot, todo mundo criou um chatbot, mas sei lá, 90% dos chatbots que a gente usa, ele não chega na terceira pergunta que ele já trava, né? Do transbordo para o humano. E aí transborda para o humano. Então, assim, a princípio era, vamos tirar o humano, vamos botar o chatbot, reduzimos o custo, resolvemos o problema. Só que porque o chatbot não resolvia nada, né? Então, acho que é esse pensar, né? Aí eu trago um ponto que a gente falou lá no começo. Ter muito claro quais são os nossos objetivos de negócio, quais são os nossos objetivos de área. Por que eu quero aplicar uma ChatGPT na minha estrutura? O que ela vai resolver? O que ela vai automatizar? Quais são os gargalos que ela vai eliminar? Quais são os pontos de fricção que ela vai resolver? Porque a partir do momento que eu tenho muito bem mapeado onde estão as minhas falhas, onde estão as oportunidades de melhoria, onde tem a oportunidade ali de eu automatizar um processo, de eu ser mais enxuto, eu consigo entender, ok, agora eu já mapeei, eu tenho esse portfólio de tecnologia que possa me ajudar. Qual dessas que vai ser melhor para aquilo que eu preciso? E aí a gente começa a usar a tecnologia a nosso favor como um meio para atingir a nossa solução. É muito comum ver o contrário, né? Ah, contrata aí a melhor tecnologia, bota para dentro e aí a gente vira refém daquela tecnologia porque a gente não entende nosso processo e, pô, a gente já contratou. Agora, como que, Que é um como que a gente vai outro usar isso? problema, que é um outro problema em geral das grandes plataformas que a gente estava falando, que é a empresa que tem que se adequar aos processos que eles já têm prontos, e diferente de tu pegar um player nacional que vai conseguir, inclusive, crescer contigo, desenvolver contigo, né? Um outro aço. Exatamente, porque aí você vira refém daquele elefante branco, né? Você está pagando rios de dinheiro, Com grande talvez chance de não usando. funcionar, porque ele está atravessando o teu processo, cultura e modelagem, muitas vezes, de negócio, e aí tu tem que se adequar, e aí tu tem um esforço duplo, né? Então, com certeza, acho que faz muito Exatamente. sentido isso que você tá falando. Então, acho que é muito por aí. Acho que talvez não seja uma tendência ou uma tecnologia que eu trouxe aqui, mas é uma forma de pensar. Eu acho que é uma forma de pensar para se preparar para qualquer inovação, para qualquer tecnologia que venha a vir ao nosso mercado. Então, acho que não é se adequar a uma tecnologia nova. Então, agora que veio o ChatGPT, eu fazer tudo com ele, mas sim ter um mapeamento, ter os objetivos muito claros, entender o que você quer como área, porque aí qualquer tecnologia que vir, você vai entender, isso aqui vai funcionar para mim, não, isso aqui não vai funcionar para mim. Talvez vai funcionar para aquele ponto ali específico, mas é uma coisa muito pequena que talvez eu consiga resolver dentro de casa. Então, eu acho que a gente conseguir estruturar a área para ser efetiva, para gerar resultado financeiro para o negócio e para ser visto como um pilar de negócio, não como uma área de custo. Porque aí, de novo, quando a gente quer contratar um monte de tecnologia, lá vem mais custo, né? Lá vem a área contratar mais. E aí a gente Sim, porque é uma vê área que tu que... tem que ter as pessoas, tu tem que contratar tecnologia. Detalhe, né? Nenhuma empresa diz que não vai ter uma área de clientes. Não vi nenhuma ainda dizendo. Por outro lado, quando tu faz o comparativo, digamos, de força política entre áreas, por exemplo, como marketing e como comercial, a gente vê que ela acaba sendo muitas vezes o patinho feio, porque não consegue agregar essa relação de geração de crescimento, né? Então tu acaba tendo aquela Exato. coisa, tem que ter o pessoal, tem que ter ferramentas para o pessoal trabalhar, tem que treinar o pessoal na ferramenta, e acaba tu não tendo muitas vezes essa capacidade de dar esse retorno em ROI, né? Então já quero falar sobre isso, inclusive, um pouco mais contigo. Não dá nem retorno e você não consegue nem justificar, né, Isso, o investimento. Né? E o perfeito. que é pior, aí a gente vê ciclos de venda de tecnologia durar 6, 8, um ano, porque quem está lá na outra ponta não consegue justificar. Então não consegue aprovar. Por quê? Porque não fez o dever de casa de mapear as reais necessidades da área para identificar
o porquê está contratando aquilo. Porque se a gente mapeia, fica muito claro, ó, eu trazer isso aqui, eu vou resolver isso eu vou reduzir custo aqui, eu vou reduzir o time aqui de atendimento, eu vou aumentar a satisfação aqui. Fica muito claro as ações que a gente vai fazer e fica fácil de justificar aquele investimento. Então, acho que é um pouco de ter essa visibilidade e usar, ter atitude, a área ter uma atitude de uma área de negócio da empresa, e não uma área que é mais uma área ali que está pensando em iniciativas, pensando em coisas que vai impactar o cliente. Não, a gente tem que gerar negócio, a gente tem que ter uma unidade de negócio ali forte para gerar essa receita, para ajudar a empresa a crescer. Perfeito. E aí, entrando num ponto que para nós é bastante importante, né? A gente costuma dizer bastante caro, mas já que eu vou falar de monetização, não vou usar a palavra caro, vou falar importante. Mas que é de bastante valor dentro do nosso processo, que é essa visão de monetização, né? E é até interessante apresentar essa visão de monetização, porque às vezes fala monetização, tu pensa que eu estou dando um cashback para o cliente. Não, não é isso. É monetizar o teu processo enquanto negócio em cima da experiência desse cliente junto com a tua marca, né? Então, a gente olha muito para questões de análises preditivas, onde a gente consegue justamente trabalhar com essas análises de contextos, se antecipar churn em alguns processos, e a análise que a gente chama de save money, né? Ou então o make money, quando a gente olha justamente para esse contexto, tanto das possíveis levantadas de mão que o cliente dá na base, quanto olhando para fora, né? Então ver onde que estão as frustrações do cliente da concorrência, porque ele também passa a ser uma oportunidade, né? Então, isso é bastante interessante. Até eu queria te trazer um rápido case, que eu vou dizer o milagre, mas não vou poder dizer o santo, né? Mas que é de um cliente nosso da área alimentícia. E houve um case muito bacana, porque é o seguinte, essa empresa entrou, começou a utilizar a postimetria, que estava na nossa análise de espontâneos NPS, para menos de menos 50. Não estava com menos 60, zona crítica do espontâneos NPS. Cara, um case muito bacana que eu gosto de trazer, porque esse cara, tu viu como a disciplina, foco, um guideline claro de para onde eu estou indo, o que eu quero fazer, olhando para processos de customer experience, acaba acarretando. Esse cara, essa empresa, ela desenvolveu, eles eram os tarados do plano de ação, assim. Tudo que era informação que eles vinham, dentro da estrutura da plataforma, eles geravam um plano de ação. O sponsorship que a área tinha dentro do C-Level era muito claro, no sentido de também dar essa contribuição. Resumo da ópera, cara. Esses caras, em 12 meses que a gente acompanhou esse processo, eles saíram de um menos 60 para um mais 65 zona de qualidade de espontâneos NPS, e com o pequeno grande detalhe, esses caras cresceram 10% mais do que a média dos concorrentes. Terminou aquele ano, simplesmente o que aconteceu, eles foram comprados pelo maior player do mercado deles. Então, assim, esse é um case que a gente mostra e tem, cara, que mostrando que Customer Experience é crescimento na veia, entende? Isso é a processo da relevância. Por quê? Questões óbvias. Quando a gente começa a trabalhar com um entendimento que uma pessoa insatisfeita, além de não comprar de ti, multiplica para outros e começa a minar a tua marca e tu no médio prazo deixa de vender. E o oposto acontece com o promotor, que está satisfeito contigo e quer mais divulgar para os outros que tu tem um bom trabalho. Isso tem impacto objetivo e direto dentro do negócio, né? Então acaba que dá essa demanda. A minha pergunta com relação a essa visão que a gente chama de CX Monetization Analytics é: como é que tu tem visto e o que tem... Porque assim, nós somos, talvez no Brasil, o principal player que trabalha com essa temática, com essa lógica, objetivamente, né? Aí posso ter algumas iniciativas esparsas ou de consultoria, mas enquanto plataforma embedada, né, a gente mostrar, cara, olha só, tu pode simular o teu processo, considerando que a gente sabe qual é o teu custo de detrator, de promotor e outras variáveis de transacionais, tu consegue simular que se tu tivesse na zona de qualidade, pelo teu grau fracionário de receita, tu estaria ganhando a cada R$1, R$1,50. A gente consegue mostrar isso e o benefício de tu apresentar para um board. Cara, olha, por isso que a gente tem que apresentar na minha área.
Bom, considerando que somos, né, aos poucos, tem enquanto plataforma essa visão, aí a minha ideia é o seguinte: o que as pessoas estão fazendo? Né, na tua visão hoje, como é que, entre aspas, quebrando galho, os departamentos hoje, também recentes, muitas vezes, de CX, estão olhando como é que eles estão tentando trazer essa visão do ROX, né, o Return on Experience, com o ROI, né, do Return on Investment. Então, o que tu tem de percepção nesse sentido? Cara, Disseu, sinceramente, eu tenho visto pouco empresas conseguindo, de fato, provar esse ROI, esse ROX, tá? A gente tem, obviamente, tem grandes empresas fazendo um bom trabalho que você começa a perceber, você começa a ver os resultados, começam a se destacar por conta disso, mas, de forma geral, eu vejo que ainda existe uma imaturidade muito grande para conseguir, né, nem ter a mentalidade de pensar dessa forma, mas para ter estrutura para chegar nessa visão. Por que estrutura? De novo, se a gente não tiver muito bem organizado, a questão dos dados, a questão das iniciativas, a questão dos objetivos, para onde a gente quer ir, dificilmente a gente consegue ter esse nível de detalhamento de saber que iniciativa A gerou esse resultado, que gerou esse impacto no negócio. Porque muitas vezes, como a gente não tem a visibilidade, a gente começa a criar um monte de iniciativas paralelas. Aí eu não sei o que está funcionando e o que não está funcionando. E nem o básico, né? Ainda que não fosse essa ciência de foguete, porque às vezes fazer forecasting de receita e vendas é algo que até o clima influencia, mas pelo menos um horizonte que te mostre, não, ó, tem um alinhamento entre essas visões aqui de dados transacionais versus que a gente está vendo de impacto pelas ações que estamos reproduzindo a partir da estratégia. Né? Exato. E aí acho que um outro desafio também é trazer dados de negócio para as análises de experiência. É fazer esse cruzamento de informação. Porque, de novo, a gente começa a ver muitas empresas olhando só para o NPS como a métrica master da experiência do cliente, só que ele vai te dar um pedaço da história, né? Ele vai te dar um ponto de vista e um ponto de vista de recomendação, né? Nem satisfação, que também existe a diferença, né? O uso errado, né, do NPS. Você vê, é muito comum você ver o NPS sendo usado para tudo, no transacional, que na verdade deveria ser uma métrica de satisfação, você vê que é um NPS. Então, eu até entendo que tem uma possibilidade de tu usar, se tu está ciente desse processo, porque a lógica é diferente da recomendação para satisfação, seria mais no sentido de tu entender que a recomendação é o top da satisfação. Beleza, tu quer trabalhar com esse nível, ainda que, né, não tem uma panaceia, né, mas ainda que num ambiente de análise de jornada, beleza, mas saiba que o que está medindo é essa visão. É possível, porque no fim do dia também, pensando no cliente, o cliente não quer saber qual a métrica que a gente está usando, né? Ele quer só saber que tu vai dar um feedback, vai poder te dar um feedback em algum momento, né? Tem essa também. Exatamente, e é isso. Para mim não importa se eu estou usando a NPS, se eu estou usando o Bruno GPS, se eu estou usando o Disseu, whatever, né? Cara, não importa. As métricas têm que me trazer, e na verdade a métrica não é nem para o cliente, né? Na verdade, as métricas ajudam a guiar a gente para gestão, para dar o direcionamento. Para aquele escopo que tu falou, ter o foco. Exatamente. E atender ao foco, né? Exatamente. Então, assim, a métrica ou o conjunto de métricas serão o meu termômetro para saber se eu estou indo bem, se eu preciso mudar a direção do meu barco ou, cara, se eu estou fazendo tudo errado e preciso rever a estrutura. Mas aí, de novo, se eu não tiver muito claro para onde eu quero chegar, eu não vou conseguir definir quais são as métricas que eu quero utilizar. Se eu não me conecto com um negócio, eu não vou saber quais métricas de negócio eu preciso impactar e como que eu vou correlacionar essas métricas com as minhas métricas de experiência do cliente. Então, a gente começa a ficar míope, a gente começa a ver só uma parte da história e a gente toma decisões baseado em uma pequena fatia da história completa, que para mim é uma verdade, mas para o cliente talvez não seja, na grande maioria das vezes não seja. Então, eu estou deficiente na quantidade de informação e visão do que está acontecendo com o meu cliente e eu tomo todas as minhas decisões em cima disso. E aí não gera resultado. Ou eu estou tentando atingir o resultado máximo
Eu não crio resultados pequenos para gerar valor, para ir dando um passo de cada vez. Então, e às vezes eu invisto 6 meses num projeto, ele dá errado, eu perdi 6 meses. Isso Né? que tu está falando é muito claro, e agora que a gente tem visto essa consolidação das áreas do CX, que a gente vai começar a ver esse entendimento, inclusive, dos operadores desse processo mais claro. Porque o que a gente, na caminhada da Postmetria, a gente que custou, não foi algo simples, porque a gente descobriu um oceano azul com espontâneos NPS, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha a noção de que aquilo era meio. A metrificação em si é meio, a gente precisava entregar algo com esse processo, né? E dentro dessa caminhada a gente entendeu, olha, as áreas que estão olhando para CX pelo perfil de empresa que a gente trabalha, esse cara já tem uma demanda de pegar feedback por pesquisa com o cliente, ele já tem recall de redes sociais, ele já tem, obviamente, canais internos que ele já tem interação com esse cliente. Então, cara, para a gente ter uma estrutura 360 graus, a gente precisa estar olhando para tudo isso. E não é bolinho fazer isso, né? Mas hoje, cada vez mais, a gente tem visto que... Porque o que acontecia até então? A pessoa tomava uma... Não conseguia mostrar retorno. Tu tomava uma decisão em cima de uma análise de uma margem de erro de 20%, porque tu tinha 100 comentários ali numa população de 1 milhão, sei lá. Então, assim... Não dava uma inferenciabilidade técnica o suficiente para te poder fazer essa tomada. Quanto mais hoje canais e a tecnologia tem ajudado a isso, tu puder juntar e para ter esse overview, para ter essa visão da necessidade, aí sim, agora tu começa a ter maior assertividade no entendimento do comportamento do teu consumidor. Exato. Então, aí está o ponto. A gente tem que usar a tecnologia para potencializar essas visões, para cruzar essas informações, porque aí a gente começa a ter mais claridade no que está acontecendo e aí a gente consegue entender. Se eu falo de ROI e eu não estou trazendo nenhuma métrica de negócio para a mesa, como que eu vou falar de ROI, né? Então, acho que acho que a gente talvez tenha que simplificar um pouco as coisas, porque a gente vê muito a querer reinventar a roda, né? E às vezes a gente está falando de ROI, impacto e tal, e às vezes um ROI muito fácil de medir está no atendimento. Se hoje eu tenho 100 atendimentos por mês, cada atendimento me custa X. Se no mês que vem eu conseguir entender a causa raiz dos problemas, diminuir essa quantidade de atendimento para metade, eu já tenho 50% de saving. Perfeito. E isso é ROI. Eu não estou gerando receita nova, mas eu estou sendo mais eficiente. Eu estou gastando menos. E aí eu vou ajustando meus processos para cada vez estarem mais enxutos, mais saudáveis economicamente. E depois, aí quando eu começar a gerar receita, cara, aí ninguém segura. Porque assim, o quintal está organizado, a cozinha está organizada, né? Não chega a ser geométrica, mas é exponencial, porque é nas pequenas coisas que tu vai trazendo. A gente um asset que a gente traz para o mercado, por exemplo, uma vez que a gente trabalha com, e eu acabo falando bastante da Postmetria, não pela Postmetria, mas porque a gente traz inovações que tu não vê, né, em termos gerais, e a nossa experiência também, né, acho que faz bastante sentido, mas o que eu vejo no uso do áudio, por exemplo, quando a gente consegue eliminar que, pela nossa transcrição, e aí tu vai ter a mensagem, a gente faz a transcrição, a interpretação e a mensagem item a item do atendente do consumidor. Tu elimina, por exemplo, a necessidade de o atendente, depois da ligação, ir lá para o CRM e fazer aquele registro. Muitas vezes o cara falou 5, 10 minutos, ele foi lá, cliente reclamou que não recebeu no prazo o produto. Tipo, ok, eu tenho uma referência, mas, cara, olha o que eu perdi de informação num ponto, e por outro lado, eu acabei fazendo um registro em que esse cara ele tem que abrir uma outra tela, ele tem que fazer. Então, ele já perdeu ali mais um tempo de um outro atendimento. No nosso caso, cara, terminou, bateu no gancho, já abre a outra, porque a ferramenta está toda hora fazendo essa agregação em termos do áudio. Esse save money que tu faz do tempo que ele perde no registro, ativação de ferramenta do CRM, impacta no fim do dia em grandes volumes de áreas de atendimento. Contact Center, então, nem se fala, né? E aí você vê como que a roda gira, né? Então você já tem um saving de atendimento, de horas homem ali de processos. Você consegue identificar os atendentes que estão fazendo um bom trabalho no sentido de dar melhores respostas, de um melhor atendimento.
Aqueles que não estão muito bem classificados, você começa, esse saving pode virar treinamento para o seu time, que vai gerar melhores atendimentos, Perfeito. E aí uma coisa vai retroalimentando outra, né? Exatamente. Você começa aí lá na frente você começa a gerar atendimentos mais curtos e com soluções finais, então evita do cliente ficar ligando várias vezes e você começa a diminuir seu custo. Então sua operação fica muito mais estruturada e rodando melhor, né? E gerando economia. Perfeito. Brunão, cara, só quero te agradecer aqui por esse papo. A gente se empolga, né? Nossa meta era 40, mas a gente passa, a gente se deixar, a gente vai longe, né? Mas gostaria então, primeiro então, te agradecer pelo teu tempo, para trazer os insights aí, a tua experiência aí também dentro do mercado aí do nosso Customer Experience, e pedir aí para te trazer aí, fazer as tuas últimas palavras aqui do nosso podcast e também passar aí alguns contatos, se quiser aí para finalizar. Então, te agradeço aí desde já. Não, legal, Disseu. Foi um grande prazer estar aqui contigo. O bate-papo fluiu bem, né? Se deixar, a gente vai e não vê o tempo passar. Então, obrigado aí pela oportunidade. Adorei estar aqui contigo. E fico à disposição aí da nossa audiência aí. Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, na comunidade, fica aí meu convite para participar da comunidade também, Amigo CX. Então, todos os links estão lá no amigocx.com.br ou no meu próprio LinkedIn tem os detalhes também. Então, é muito esse convite para a gente seguir conectados a partir daqui e agradecer a todo mundo que nos assistiu, que esteve aqui conosco e que venha as próximas. Vai ser um prazer estar aqui com você de novo. Perfeito, meu amigo. Tamo junto e amigos do CX aí também. Valeu. Tamo junto, pessoal. Valeu. Até mais. Até o próximo episódio aí.